Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Vamos para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2025. Estão presentes nessa videoconferência o senhor Gustavo Couto, diretor-presidente da Vamos, e o senhor José Cesário, diretor financeiro e de Relações com Investidores da Vamos. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.grupovamos.com.br. A apresentação já está disponível para download nas versões português e inglês. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Vamos, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Gustavo Couto, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Gustavo Couto, pode prosseguir. Bom dia a todos. Agradeço a presença de analistas, investidores e os demais presentes nesse nosso encontro para a divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2025. Nós estamos muito satisfeitos com o desempenho do terceiro trimestre, um trimestre marcado por conquistas operacionais importantes, que refletem a força e a resiliência do nosso modelo de negócios. Conseguimos avançar na taxa de ocupação de nossa frota, a melhor dos últimos trimestres, e chegamos ao nosso recorde de frota alocada. Ampliamos a taxa de retorno dos nossos contratos, com maiores yields e uma importante diversificação em diferentes setores da economia. A equipe de seminovos, mais uma vez, surpreendeu com um crescimento de 87% nas vendas de ativos, quando comparado a um ano atrás, e 22% de crescimento em relação ao segundo trimestre de 2025, que já havia sido o nosso recorde de vendas. Somadas as performances da locação e seminovos, tivemos fluxo de caixa operacional positivo, com redução da dívida líquida da companhia, mesmo realizando relevantes investimentos e ritmo consistente de crescimento no negócio de locação. Nós atingimos o guidance de alavancagem para o ano, 3,27 vezes na relação dívida líquida EBITDA. Com o evento subsequente do fechamento do trimestre, em outubro de 25, reforçamos ainda mais o nosso caixa, realizamos o pré-pagamento de dívidas e alongamos o prazo médio da nossa dívida. O Cesário vai detalhar esse ponto um pouco mais à frente. Passando para o próximo slide, eu vou detalhar as estratégias que nos permitiram alcançar esses resultados. Vamos para o slide 5. O nosso foco principal nesse trimestre foi o crescimento sustentável e rentável. Seguimos com forte diligência na aprovação de crédito e busca de maior rentabilidade dos nossos contratos. Isso se traduziu em um aumento de quase 38% na comparação anual no CAPEX contratado no terceiro trimestre de 25, impulsionado por contratos mais rentáveis. A taxa interna de retorno média para os novos contratos atingiu 21,72%, o maior patamar desde 2022, e o yield médio chegou a 2,83%. Essa demanda setorial diversificada, o aumento da rentabilidade combinados à nossa estratégia de extensão de contratos sem necessidade de capital novo, reforçam o modelo de negócio da Vamos. A extensão de contratos é uma peça-chave na nossa operação. Isso é bom para o cliente, que não precisa pagar os altos preços por ativos novos, e também nos garante uma extensão da receita futura com menor necessidade de capital novo. Todos ganham. A recorrência de extensão garante o crescimento consistente da nossa receita líquida de locação, que subiu 12% no comparativo anual. A extensão de contratos com os mesmos ativos usados, acompanhada de reajustes de preços acima da inflação,
é importante, pois reduz a necessidade de capex líquido, de capital de giro e de desmobilização, liberando assim capital para outros investimentos. Foram mais de 700 bilhões em ativos com contratos estendidos, com prazo médio de 22 meses, e todos reajustados por terem apreciado ao longo dos últimos anos. No próximo slide, demonstramos a nossa capacidade de implantação de novos contratos. Em um ano que marca a retração da venda de ativos novos, de caminhões novos no Brasil, a Vamos consegue manter o mesmo ritmo de geração de novos contratos e a sua capacidade de execução. Observem que no ano implantamos 3,3 bilhões em ativos para atender novos contratos. A extensão de contratos com os mesmos ativos e os sempre novos juntos, ou seja, ativos que já foram quitados parcialmente e adequadamente depreciados, já representaram mais de R$ 1 bilhão dentro de tudo que foi implantado, ou seja, 32% estão implantados em novos ciclos de locação e novos contratos. E mesmo com prazos menores desses contratos, o nosso backlog futuro, a nossa receita contratada, segue robusta no patamar de 13 bilhões de reais. Eu passo agora a apresentação para o Cesário, que vai detalhar mais a nossa performance operacional e financeira. Bom dia a todos, obrigado Couto. Indo para o slide 7, vou começar falando das retomadas e devoluções antecipadas de ativos do terceiro trimestre de 25. Nesse trimestre, as retomadas representaram o equivalente anualizado a 5,6% de nossa frota, totalizando 251 milhões de ativos a valor de aquisição retomados ou devolvidos antecipadamente, uma redução importante de 31% em relação ao segundo trimestre de 25, quando essas retomadas representaram o equivalente anualizado de pouco mais de 8% da frota daquele trimestre. Isso é explicado principalmente pela menor exposição ao setor de transporte de grãos, que agora representa apenas 1,2% da receita de serviços de locação. Como já comentado em outras oportunidades, não consideramos que esse patamar de 5 a 6% da nossa frota sendo retomada a cada ano seja um indicador para longo prazo, mas pelo histórico de problemas que enfrentamos em setores específicos como o de transporte de grãos, somado à conjuntura macroeconômica desafiadora do Brasil, onde as condições de crédito e inadimplência se deterioraram de forma importante, principalmente desde o aumento das taxas de juros a partir de outubro de 24, acreditamos que esse percentual de retomadas esteja representando bem os desafios que estão sendo enfrentados. E a resposta da companhia para essa situação seja o aumento expressivo na venda de ativos usados, que temos conseguido entregar crescimentos consistentes trimestre após trimestre. Por fim, destaco que a representatividade da PDD apresentou redução, tendo sido nesse trimestre apenas 1,7% da receita líquida de serviços de locação, devido ao sucesso no recebimento de alguns importantes valores em atraso, bem como pelo arrefecimento da retomada de ativos e contínuo crescimento da receita de locação. Importante ressaltar que não temos expectativa de que esse seja o novo patamar de PDD, mas estamos confiantes que esse indicador deve seguir melhorando quando comparado com trimestres anteriores. A companhia segue atuando de forma diligente para manter a inadimplência em níveis saudáveis e cada vez menores. Indo para o próximo slide, página 8, aqui trazemos o principal indicador de eficiência do nosso negócio, a ocupação de nossa frota. Alcançamos novos recordes de percentual de frota alugada, crescendo 2 pontos percentuais nesse trimestre e 3 pontos percentuais nos últimos 12 meses, comparado com o mesmo trimestre do ano anterior. Isso foi possível graças tanto à redução dos níveis de retomada, quanto pela aceleração das vendas de ativos usados, que cresceram mais de 80% na comparação com o ano anterior. Outro ponto a destacar nesse slide é o crescimento de 10% em nossa frota total, saindo de 16,4 bi em setembro de 24 para os 18,1 bilhões de reais reportados nesse trimestre, demonstrando nossa confiança no modelo de negócio, com demanda consistente e preços atrativos medidos pela TIR. No slide 9, detalhamos a evolução do estoque de ativos disponíveis para locação ou venda, que em setembro chegou ao seu menor patamar do ano, com uma redução de 11% em relação a junho de 25 e 6% em relação a dezembro de 24. Destaco que a redução desse estoque no terceiro trimestre de 25 foi beneficiada pelos seguintes fatores: volume de implantação de ativos, inclusive de ativos usados via o produto sempre novo, diretriz da companhia de comprar novos ativos, principalmente sob demanda, forte desempenho da venda de seminovos, significativamente acima do volume de ativos desmobilizados no período, redução da quantidade de ativos desmobilizados ao término dos contratos por conta do importante número de extensões de contratos com nossos clientes
e também pela redução do volume de ativos retomados. Ao todo, a redução do estoque, uma das reduções em 279 milhões pela implantação de contratos e de 304 milhões pela venda de ativos usados, ficando 132% acima do volume das retomadas no trimestre. Ressalto ainda a importante informação que trazemos no gráfico à direita do slide. Como podemos ver, o saldo atual de 617 milhões de estoques de 0 km em setembro de 25 representa um prazo médio de estoque de apenas 2,4 meses, considerando o montante implantado no terceiro trimestre de 25, sendo este o menor patamar de estoque de ativos novos desde o IPO da companhia em 2021. Agora vamos para o slide 10. Mostramos aqui o quão diversificada é nossa receita por setores da economia. Essa importante característica nos permite mitigar efeitos negativos que possam ocorrer na demanda de determinados setores, muitas vezes compensado pela maior demanda em outros setores. Neste trimestre, destacamos os aumentos das participações dos segmentos de comércio e e-commerce, serviços, logística, transporte de combustíveis, mineração, transporte de cargas gerais, bebidas, indústria alimentícia, transporte de passageiros e engenharia. Muitos deles representaram maior expansão devido às suas respectivas sazonalidades de negócio. Adicionalmente, a maior diversificação tem nos permitido reduzir a concentração da receita em nossos maiores clientes, como pode ser visto no gráfico superior à direita. Por fim, no canto inferior à direita, mostramos que chegamos a quase 4 mil contratos em vigor e cerca de 3,8 contratos por cliente, ambos recordes, demonstrando que há oportunidades de crescimento para a Vamos dentro dos atuais clientes. Indo para o slide 11, falaria agora sobre os resultados financeiros de locação. A receita líquida de serviços desse trimestre foi recorde e cresceu 12% em relação ao terceiro trimestre do ano anterior, beneficiada pela demanda resiliente, aumento da taxa de ocupação, recorde de frota alugada, aumento dos yields marginais, reajuste de preço dos contratos, principalmente onde há extensão de prazos e uma boa diversificação setorial. O EBITDA de serviço somou 888 milhões e também renovou seu recorde por conta do aumento da receita e redução da inadimplência. Já a margem EBITDA do terceiro trimestre foi de 86%, praticamente a mesma do segundo trimestre de 25, impactada negativamente pelos maiores custos, com manutenção e preparação de ativos, despesas com pessoal das lojas de seminovos, além de efeitos pelo menor volume de créditos de PIS e COFINS, refletindo a redução no volume de compra de ativos novos, resultado do foco da companhia em extensão de contratos existentes e aumento da ocupação da frota ociosa. Já a depreciação segue em linha com as nossas projeções, beneficiada também pela redução do estoque de ativos ociosos. Os aumentos da depreciação anualizada por veículo, bem como da taxa de depreciação, demonstrada nos gráficos da parte esquerda e central inferior desse slide, refletem o processo de normalização da depreciação de caminhões, à medida que a companhia desmobiliza e vende ativos com taxas de depreciação mais baixas, resultado das relevantes apreciações de preço desses ativos desde 2020, e adquire ativos novos, 0 km, com taxas de depreciação normais, que variam geralmente entre 7% e 8% para caminhões, por exemplo. Em relação a máquinas e equipamentos, esse efeito não ocorre, uma vez que esses ativos que não se valorizaram da mesma forma seguem apresentando taxas de depreciação por volta de 10%. Por fim, destaco que o EBIT de serviços de locação apresentou o primeiro crescimento sequencial, ainda que tímido desde o segundo trimestre de 24, resultado do EBITDA recorde, mas impactado pelo maior custos e despesas já mencionado, que também explica a menor margem EBIT, reflexo do atual momento da taxa de ocupação da nossa frota ainda em recuperação. Agora, indo para o slide número 12, falaremos dos resultados da divisão de seminovos. A atual conjuntura de venda de caminhões e implementos novos no país segue apresentando redução de volumes, enquanto o mercado de venda de seminovos apresenta crescimento de 2 dígitos, conforme a Fenabrave. Nesse contexto, a Vamos tem conseguido mais que dobrar seus volumes de vendas com novos recordes, demonstrando a qualidade e liquidez dos nossos ativos e as oportunidades do mercado de venda de usados até 10 anos, bastante pulverizado e com pouca oferta de ativos. Com isso, mesmo com expressivo crescimento nas vendas de usados, a Vamos continua com uma baixa participação de mercado de usados no país. Por último, como sempre fizemos,
Quando analisamos o gráfico comparando a partir de uma base 100 os preços de caminhões novos e seminovos nos últimos anos, percebemos a forte correlação de preços entre os dois mercados, o que nos dá conforto quanto às nossas taxas de depreciação. Agora, indo para o próximo slide, o slide número 13, apresentamos aqui os resultados financeiros de seminovos, com recorde de receita de vendas nesse trimestre, que totalizou 394,9 milhões, um crescimento de 87,4% em relação ao terceiro trimestre do ano anterior. A margem bruta de vendas de ativos nesse trimestre foi de 0,3%, com margem de 1,6% para caminhões e de menos 12,8% em outros ativos. O resultado reflete os esforços da companhia em dar maior liquidez aos nossos ativos, que em sua maioria apresentavam um tempo de pátio elevado e um momento de maior restrição de vendas nesses ativos em 25. Para isso foram feitos ajustes pontuais de preços para acelerar as vendas, preservando a margem consolidada positiva, com foco na redução dos estoques de ativos ociosos, redução da depreciação e da alavancagem financeira. A companhia segue reforçando sua estrutura de vendas através da contratação de mais vendedores e colaboradores, abertura de novas lojas, parcerias com redes terceiras de concessionárias e aumento de nossa presença digital na comunicação com os mercados de seminovos. Essas iniciativas trazem maiores vendas, mas também impactam negativamente nossos custos e despesas e, consequentemente, as margens EBITDA de curto prazo. Indo para a parte inferior do slide, mostramos que o prazo médio de estoques de seminovos vem reduzindo tanto pela ótica dos ativos disponíveis apenas para vendas, como considerando toda a frota de ativos usados disponível também para locação. Ressalto ainda que o total de 2,1 bilhões em estoque de ativos disponíveis para venda ou de ativos disponíveis para locação ou venda possui um valor líquido de depreciação de 1,7 bilhões de reais. Agora, indo para o slide 15, comentarei sobre os resultados consolidados da companhia e a evolução trimestral dos principais indicadores. A receita líquida somou 1,5 bilhões no terceiro trimestre, crescimento de 25% em relação ao terceiro trimestre do ano anterior, beneficiada pela forte contribuição da operação de seminovos e pelo crescimento de 2 dígitos da receita de locação. Em termos de EBITDA, o trimestre foi pressionado por maiores custos e despesas associados à manutenção e preparação de frota para ser vendida ou alugada, como sempre novo, menores margens nas vendas de ativos usados e menor EBITDA da divisão industrial. O EBIT, na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, foi impactado pela maior depreciação, tendo visto o crescimento da nossa frota. E o lucro líquido desse trimestre, que foi de 50 milhões, foi impactado também, além dos efeitos anteriormente mencionados, também pelo maior juros básicos na economia que a gente vem experimentando, principalmente desde outubro de 24. A taxa Selic média desse trimestre foi de 15%, comparado com 10,5% no mesmo trimestre do ano anterior. Então, trazendo aí um impacto direto nos custos financeiros da companhia. Agora, indo para o slide 16, demonstramos aqui a evolução do nosso ROIC e do nosso ROI referente às operações continuadas na fotografia do terceiro trimestre, considerando o período acumulado dos últimos 12 meses. Nosso ROIC segue momentaneamente impactado pela ocupação de nossa frota ainda abaixo da ideal. Se normalizarmos esse efeito, considerando uma taxa de ocupação de 91%, uma margem EBIT de 70% e uma alíquota efetiva de IR de 25%, nosso ROIC normalizado deveria refletir algo como 17%. Isso não é uma projeção, até porque estamos fazendo uma análise olhando para trás, mas naturalmente reforça a nossa estratégia em seguir crescendo o nosso negócio, considerando uma combinação de preço que reflita uma tira adequada, combinado com adequado e aceitável risco de crédito em nossos contratos. Em relação ao ROI, o principal efeito se deve à redução do lucro líquido, conforme já comentado anteriormente. E agora passo para o slide 17, trazendo aqui uma movimentação da nossa dívida líquida. Como podemos ver, a companhia vem aumentando a geração de caixa operacional, tanto pela locação, com a contínua expansão da ocupação e do EBITDA, como pela receita da venda de seminovos, acumulando 1,34 bilhões em caixa em apenas 3 meses, o suficiente para pagar 597 milhões de compra de ativos e de 588 milhões de serviço de juros da dívida, reduzindo de forma orgânica
a dívida líquida da companhia. Esta foi a primeira vez que reduzimos a dívida líquida em 8 trimestres, mesmo mantendo o crescimento de forma consistente. Ou seja, é possível crescer de forma sustentável e autossuficiente, aumentando a frota alugada e reduzindo os estoques de ativos usados ociosos. Agora, indo para o slide 18, falar um pouco sobre liquidez. Nossa alavancagem medida pela dívida líquida EBITDA fechou esse trimestre em 3,3 vezes, ligeiramente menor do que apresentamos em junho de 25. Outro indicador importante a comentar é o índice de cobertura de nossas dívidas e capital de giro com o valor de nossa frota, que segue estável em 1,26 vezes. Entendemos que esses números são conservadores, dado que não levam em consideração o atual backlog de receitas já contratadas de 13 bilhões a ser performada nos próximos anos, nem o potencial de mais-valia dos nossos ativos, que estão aqui representados a valor contábil. No final de setembro, tínhamos aproximadamente 4,6 bilhões em caixa, que somado com as linhas de crédito não sacadas e disponíveis, totalizam 4,9 bilhões, o que representa uma cobertura equivalente a 100% da dívida bruta a ser paga até setembro de 27. Em outubro, realizamos 2 emissões de dívidas importantes, captando aproximadamente 2,2 bilhões de reais, dos quais já foram usadas 1,3 bilhões para pré-pagar outras dívidas. Estamos em um processo já iniciado de liability management, pré-pagando e melhorando o nosso perfil de dívidas, já tendo conseguido aumentar com algumas dessas iniciativas nosso prazo médio de 4 anos para 4,8 anos, reduzindo as torres de vencimento de curto prazo, 2026, 2027 e 2028. Por último, gostaria de ressaltar que não estamos prevendo um incremento importante no custo médio das nossas dívidas como resultado dessas iniciativas de liability management. Claro que algum custo incremental temporário, por conta do custo de carrego dessas dívidas, deverá acontecer, até a concretização dos pré-pagamentos, mas nada que venha alterar de forma significativa nosso perfil de custo no conjunto dessas dívidas. Agora, finalizo meus comentários e estarei à disposição junto com o Couto na sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Cesário, por conduzir a apresentação até aqui. Agora, vou falar rapidamente sobre algumas mensagens finais. O terceiro trimestre de 25 reforçou o nosso modelo de crescimento sustentável. Reafirmamos o nosso foco em novos contratos de locação com rentabilidade adequada e no ganho de eficiência operacional, especialmente no giro dos estoques e na venda de seminovos. Demonstramos a nossa capacidade de vendas e a liquidez dos nossos ativos. Conforme demonstramos, o Guidance 2025 foi reiterado e estamos bem posicionados para atingir as nossas metas. Destaco que já atingimos o Guidance de alavancagem para o ano, preservando importante e consistente ritmo de crescimento. Nós estamos dedicados à melhoria contínua do perfil da dívida, como demonstrado pelas captações recentes e pelo alongamento do prazo médio para 4,8 anos. Por fim, eu gostaria de agradecer a confiança dos nossos colaboradores, clientes e investidores. Estamos empenhados em converter todas as nossas conquistas operacionais em lucro e retorno para a companhia e para os nossos acionistas. Muito obrigado por nos acompanhar até agora e convidamos todos para a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Caso deseje fazer uma pergunta por escrito, por favor, digite sua pergunta no campo Q&A, seguido do seu nome e companhia. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Lucas Esteves, do Santander. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Couto, Cesário, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade aqui. Eu tenho 2 questões aqui do meu lado. Começando pela locação, a gente observou que as margens estão um pouco mais pressionadas em decorrência de maiores custos e despesas de manutenção, preparação de ativos para venda e também despesas comerciais. Na minha cabeça faz sentido pensar que, dado a dinâmica de um envelhecimento marginal da frota, como consequência de mais contratos estendidos com ativos usados, crescentes esforços para a penetração do sempre novo, essas despesas de manutenção devem se manter altas para os próximos períodos, e o mesmo deve acontecer com custos de preparação de ativos para venda, visto que o volume de vendas precisa continuar crescendo. Do lado das despesas comerciais, eu acredito que tem espaço para reduzir um pouco.
Isso tudo posto, faz sentido pensar que as margens de locação devem continuar no mesmo patamar que a gente viu nesse terceiro trimestre, um pouco abaixo do histórico por mais tempo? E a outra aqui é um pouco mais direta ao ponto em relação à margem de venda de ativos. Pela primeira vez, a gente observou uma margem próxima a zero, que faz total sentido para dar liquidez ao mix de ativos que vocês têm disponíveis no momento. A dúvida é se, ao finalizar a venda desses ativos menos líquidos, vocês esperam um rebound dessas margens para um patamar mais próximo, sei lá, de 5%, ou se a gente pode considerar essa margem mais próxima de zero como um novo direcionamento estratégico aí para a venda de ativos. Obrigado desde já e parabéns pelos esforços. Oi, Lucas, bom dia. Aqui é o Cesário. Obrigado pela pergunta. Sobre a primeira questão, com relação ao impacto na nossa margem em função dos maiores custos de preparação de ativos e custos com lojas e a operação de venda de seminovos, eu acho que isso tem uma influência grande em função dos níveis maiores de estoque que a gente tem passado, né, desde o ano passado, e que a gente espera e acredita que vão caminhar aí numa trajetória de normalização até o final do ano que vem. Então, acredito que a tendência é que esse patamar de custos que vem afetando negativamente a nossa margem, ela tem uma tendência de melhora, né, de redução, à medida que a gente tenha menos pressão nos estoques de usados provenientes de retomada para vender. Tá? Então, isso também conversa com o tema dos maiores custos de manutenção. Os custos de manutenção têm sido hoje um detrator de margem, fundamentalmente porque esses custos de manutenção e preparação de ativos para venda ou para aluguel têm muita relação ainda com ativos retomados, e que dentro de uma volta para a normalidade, a tendência é que esses custos continuem existindo, mas num patamar proporcionalmente menor do que os que temos enfrentado hoje. Tá? Então, essa seria a resposta para a tua primeira pergunta. A segunda pergunta, com relação à margem de venda de ativos, acho que o Couto comentou e eu também comentei, a gente tem aí feito aí esforços para aumentar o ritmo de venda de ativos usados de maneira importante. Muitas vezes fazendo escolhas de reduções em preço e, consequentemente, algum impacto em margem a gente tem tido, sim, não a ponto de reverter uma tendência ainda positiva, mas que nesse trimestre, como você bem observou, né, foi praticamente zero. A tendência é que, ao longo dos próximos trimestres, a gente possa continuar tendo aí margens próximas a zero, mas que a normalidade é que a gente volte aí a ter alguns trimestres com possivelmente alguma margem positiva, porque a gente ainda tem estoques, né, de caminhões, principalmente, com uma apreciação importante que a gente ainda não capturou. A gente não considera isso, olhando para frente, quando a gente faz compra de novos ativos, mas para o estoque de ativos que a gente tem, muitos em uso pelos nossos clientes, a gente acredita que tem uma oportunidade grande ainda de captura de margem que vai beneficiar em algum montante aí os resultados de trimestres futuros. Né? Couto, você quer complementar com alguma coisa? Eu queria só dar um pouco de detalhe com relação à questão do mix de vendas, que é o que o Cesário está falando. Ou seja, quando eu olho os cavalos mecânicos, que vocês viram que a venda de cavalos novos teve uma depressão muito grande esse ano frente ao ano passado. Você olha os dados da FenaBrave, quando você olha cavalo mecânico, que é aquele ativo mais pesado, mais caro, e esse é um ativo que a gente, quando está colocando esforço de venda, ele reduz um pouco a nossa margem na venda do ativo. Porém, os caminhões, que é o caminhão para distribuição urbana, caminhão eletricitário, prestação de serviço, os caminhões, eles têm tido uma margem maior. Então, esse efeito mix, ele faz com que a gente observe no curto prazo margens menores e, como disse o Cesário, isso deve continuar, porque esse efeito mix ainda vai durar até o final dos nossos estoques de cavalos mecânicos. Mas a gente olhando individualmente, aqueles ativos Euro 5 que se apreciaram, que são principalmente os caminhões, esses seguem com margens de 2 dígitos. Então, naturalmente, quando esse estoque de cavalos mecânicos acabar, a gente deve ter margens um pouco melhores, sim, mas ali entre o patamar que você observou, Lucas, ali
intermediário, ali, uns 5%, 6%, a gente pode ver um efeito mix para frente. Mas, no momento, mais próximo de zero. Perfeito, Couto. Cesário, obrigado aí pelas explicações, ficou claríssimo. Bom dia. Obrigado, Zé. Nossa próxima pergunta vem do senhor André Ferreira, do Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui. E parabéns também pelos esforços aí de resolver essa situação de estoque. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira é mais tentando entender assim, o que pode ser risco ou surpresa para o lucro, para o resultado como um todo do quarto tri. Se vocês puderem lembrar o que tem de sazonalidade, né? A gente está acostumado com a sazonalidade de serviços, mas, por exemplo, a retomada. O quarto tri tende a ter o cliente parando, então possivelmente uma retomada menor também, dado que com as paradas do cliente fica mais difícil avaliar se um ativo que está ali, né, ocioso, se ele deve ser retomado ou não, o que vocês esperam de sazonalidade para venda de ativo e aí como isso pode impactar estoque e consequentemente, resultado. E a segunda pergunta, o agro, então, tá 1,2% de exposição na receita, né? Eu sei que não é diretamente do imobilizado locado, que a gente não sabe o yield do transporte de grãos, mas supondo que seja, né, do imobilizado locado, teria, então, uns 190 milhões de reais de ativos para retomar ainda desse setor. Então, entender se isso é racional ou se são contratos que a Vamos deve seguir na locação e não retomar. E ainda nessa linha, né, se você olha o ex-grão, nesse tri a retomada foi na casa de 200 milhões de reais. Minha pergunta é se vocês já estão vendo uma desaceleração nesses setores na ponta, ou se faz sentido pensar nesse patamar de 200 milhões de reais por tri para esses setores ex-agro no curto prazo. Curto prazo pensando aqui quarto tri e início do ano que vem. São esses dois temas. Obrigado. Oi, Lucas. Desculpa. Oi, André. Bom dia, obrigado pela tua pergunta. Primeira, sobre o tema dos riscos aí para o quarto trimestre, níveis de retomada e sazonalidade, né? Só lembrando, no quarto trimestre, geralmente a gente tem alguns clientes que têm uma questão de pagamentos pela safra. Então, a gente tem aí uma sazonalidade para alguns clientes, não chega a ser significativo, mas a gente deixa de faturar em alguns meses agora, entre novembro e fevereiro, março do ano que vem, assim como a gente no ano passado já teve. Então, isso não é exatamente uma surpresa, mas pode parecer aí uma tendência de redução de receita, especificamente sazonal aí para esse segmento de clientes do agro, né? A gente não está vendo aqui nenhum movimento aqui que mude de maneira importante as expectativas que a gente já deu aí com relação a processo de retomada, tá? Então, até o momento aqui não tô enxergando nada diferente do que a gente vem tendo. A tendência, como a gente vem indicando e espera, é que esse processo tenha uma melhoria ao longo dos próximos trimestres. Obviamente, a gente tem, por um lado, uma melhoria óbvia por conta da expressiva redução que a gente teve na exposição ao setor do transporte de grãos, mas, por outro lado, a gente tem um ambiente macroeconômico complexo no Brasil, né? Então, deixou de ser simplesmente um tema do agro, né? Você tem aí, vez por outra, um outro cliente que está enfrentando uma situação um pouco mais difícil com relação a crédito, que pode requerer uma devolução antecipada ou uma retomada que tem o mesmo efeito em termos práticos, né? Então, por isso que a gente não está tão otimista com relação a uma redução rápida e expressiva, né, nos patamares que a gente está mostrando agora. Mas tem algum nível, sim, de otimismo à medida que a gente veja o ambiente macro melhorando, taxas de juros melhores, inadimplências melhorando. Eu acho que a tendência, olhando para frente, a nossa expectativa é que sim seja positiva, tá?
Nível de retomada, eu toquei aqui quando eu falei sobre expectativa. Não sei se eu enderecei seu ponto. Couto, você quer me complementar com Não, alguma coisa? posso sim. A gente vê então. Bom, a gente não espera mais grandes volumes de retomada, como você viu, até pela redução da exposição, André, do agro, né? O que acontece agora, ou seja, a gente vê um Brasil com um índice de inadimplência como um todo mais alto. A gente vê os nossos esforços, vocês olharem, o nosso contas a receber vencido, ele vem caindo, né? Ele caiu nesse último trimestre. Vocês viram um volume bom de geração de caixa. A gente teve reversão ali de boas negociações que trouxeram um efeito caixa também com reversão de PDD. Então, a gente vem trabalhando muito forte em cima disso, de tal maneira que vocês devem ver alguma redução na retomada, mas ainda num cenário Brasil desafiador. E por isso, então, essa cautela que a gente precisa ter, porque se o macro piorar, pode ser que a gente veja clientes de diferentes setores tendo algum tipo de dificuldade. Mas do ponto de vista das medidas internas, a gente está realmente sanitizando a nossa carteira. A gente, de fato, elevou a régua de crédito. Então, a longo prazo, a gente vê que essa tendência de redução na inadimplência, que, consequentemente, deveria levar para uma redução de retomada, acontecendo, tá bom? E com relação à sua primeira pergunta, eu só queria resgatar um ponto, o André, com relação à sazonalidade. É natural que em dezembro a gente consiga vender um pouco menos de ativos usados, né? Porque dezembro acaba sendo o mês mais curto, com muitos feriados, muitas festas, então é esperado, mas isso, de novo, não é um efeito surpresa. A gente espera um trimestre forte também nesse sentido. E com relação à locação, a gente também espera crescimento, ainda que a gente tem ali também alguns clientes que, por sazonalidade, deixam de faturar. Mas lembrando que durante o período de entre-safra no sucro energético, mais de 98% da nossa receita é recorrente. Então, isso, de novo, não é surpresa, e isso, então, não é significativo, como o Cesário já tinha comentado, ok? Então, a gente não espera grandes surpresas, só realmente o efeito sazonal ali de dezembro, por ser um mês tradicionalmente um pouco mais fraco. Claro, pessoal. Obrigado e bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Mendes, do JP Morgan. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal. Couto, Cesário, Rodrigo, obrigado pelo espaço aqui, bom dia. Dois pontos aqui. O primeiro é mais um exercício de futurologia. O Couto, pensando, acho que primeiro, né, a estratégia de curto prazo ela está bastante clara, né, reduzir o estoque, melhorar a utilização. Passando essa arrebentação, olhando talvez meados de 26 ou 27, como é que vocês pensam a companhia, né, nesse trade-off aí entre balanço e crescimento, né? Qual que é o nível de alavancagem que vocês gostariam de manter? E nesse nível de alavancagem, quanto que isso permitiria a empresa crescer em termos de frota? E o segundo ponto, Cesário, na parte de liability management, você comentou que já fizeram algumas coisas, né, de um processo que está ainda em andamento. O que a gente poderia esperar mais em termos de emissões? Se puderem falar um pouco sobre como vocês veem aí o acesso da Vamos ao mercado de capitais, tanto local como estrangeiro. Obrigado. Oi, Guilherme. Gustavo falando aqui, pegando a sua primeira pergunta, então. Bom, eu acho que a questão da redução dos estoques e aumento da eficiência operacional, levando a nossa ocupação para patamares acima de 90%, ou seja, tendo ali estoques já menores de ativos novos e estoques já normalizados de ativos usados, faz com que a gente naturalmente reduza a nossa alavancagem e coloque a gente numa condição de continuar crescendo num ritmo consistente. Se a gente pensar no atual ritmo de geração de contratos, que a companhia vem fazendo ali alguma coisa entre 4 e 5 bilhões de reais ao ano, a gente observa que isso vem permitindo um crescimento consistente acima de 10% na nossa receita e no nosso EBITDA, né? Então, isso naturalmente coloca a companhia num ritmo de crescimento interessante, onde a gente consegue combinar bom crescimento com desalavancagem, desde que a gente atue de forma mais eficiente, ou seja, ter um estoque aqui para a gente de fato é central. Então, neste momento, a gente precisa reduzir os estoques e, naturalmente, a gente, então, normalizando isso, a companhia consegue crescer de forma bastante sustentável e buscando ali as oportunidades, porque o mercado, como vocês sabem, ele ainda é muito pouco explorado. A alavancagem, naturalmente, a gente vai depender um pouco do cenário de taxa de juros que a gente vai observar. Se a taxa de juros ceder, a gente pode trabalhar um pouco mais alavancado. Se a taxa de juros não ceder, a gente naturalmente
vai tentar manter ali no patamar de 3 vezes, né, que é um patamar que a gente sempre colocou como saudável para a companhia. Mas, naturalmente, Guilherme, isso vai depender um pouco da taxa de juros, como é que a gente olha o ambiente macro, mas eu acho que 3 vezes dívida líquida EBITDA é uma boa referência. Ok? Passo para o Cesário para a segunda pergunta. Só complementando aqui, Guilherme, lembrando aqui, a gente apresentou 3,3 vezes no cenário atual. Se você considerar, né, a normalização dos estoques de usados que a gente tem hoje, ou seja, para um patamar, né, tirando o estoque excedente e usando esse dinheiro para melhorar nossa liquidez ou reduzir passivos, a gente já teria hoje um nível de alavancagem aí ao redor de 3 vezes, que a gente considera, dado o contexto e dado a característica aqui de capital intensivo da nossa companhia, a gente considera um patamar adequado para quem segue crescendo nos níveis que a gente segue. Claro, se a gente deixa de crescer, a gente diminui de maneira significativa isso, mas a gente não quer perder as oportunidades que a gente está vendo também de seguir crescendo a empresa, ganhando mercado e escala. Tá? Então, com relação às iniciativas de liability management, a gente já divulgou aí que após a captação que a gente fez aí como evento subsequente ao trimestre, na verdade foi no comecinho de outubro, a gente já fez alguns pré-pagamentos, estamos negociando com alguns bancos aí outras operações aí para fazer pré-pagamento e diminuir o custo de carrego, né, do nosso caixa. Né? A gente considera que a gente está com um nível de caixa um pouquinho acima do que a gente precisa e a gente quer usar esse caixa, né, não para pré-pagar coisas lá da frente, mas sim coisas aqui que tenham vencimentos aí de mais curto prazo, né? Coisas vencendo aí de 26, 27 até 28. Então, eu estou otimista aqui que a gente vai ter aí até o final do ano, né, um perfil de endividamento bastante confortável e melhor do que o que a gente apresentou em setembro, ainda que o que a gente apresentou em setembro seja bem razoável e dentro aí do que a gente esperava como número adequado para o nível de alavancagem da empresa, tá? Então, tem sim várias discussões acontecendo no mercado, com bancos e tal. A gente está com esse propósito de melhorar, mas eu não estou vendo aqui em operações de mercado de capitais especificamente, alguma coisa, instrumento para distribuir, eu não estou vendo, ou pelo menos não chegou para mim nenhuma oportunidade iminente, não, tá? Então, pode ser que aconteça e a gente está sempre aberto para ouvir, mas a gente está mais discutindo com bancos oportunidades aí de melhoria no perfil. Legal, bastante claro. Obrigado, pessoal. Bom dia. Nossa Obrigado você. nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Bruno, da XP. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. Eu queria voltar no tema da primeira pergunta, para, de certa forma, fazer um follow-up aqui com relação à questão da margem de locação, né, dos impactos que a gente tem visto como consequência da estratégia que está sendo implementada, né, e a gente vê um efeito positivo dessa estratégia no top line, né? Seja no seminovos, seja até na retomada do crescimento aqui da locação também, como a gente já viu, mas tem esses efeitos aqui na margem de locação e na margem de seminovos. Então, voltando nesses dois temas que foram discutidos ali na primeira pergunta, com relação à margem de locação, o que eu queria entender é se com essa decisão que foi tomada relativamente há pouco tempo, né, de acelerar a venda de ativos, se não tem uma parcela desses custos de preparação e manutenção que venham de forma adiantada, vamos chamar assim, né, ou quase que como não recorrente, e se sim, o quanto disso já teria acontecido, né? No fim das contas, a pergunta é parecida com a do começo da discussão aqui do call,
no sentido de entender a evolução dessa margem olhando para frente, mas pensando por essa ótica de se não deveria ter uma parcela desses custos de preparação e manutenção que já estejam acontecendo, e se sim, se isso já aconteceu ou se ainda teria para frente. Na parte da margem de seminovos, eu acho que o Cesário comentou, o Couto agora há pouco, sobre o quanto ainda tem na base caminhões apreciados e, ao mesmo tempo, acho que talvez imaginamos aqui que máquinas e ativos ligados ao agro, como vocês vêm comentando, vamos chamar de mais depreciados, né? A gente viu a Automob hoje também reportando e fazendo um impairment de ativos similares, né, daqueles que foram spin-offados da Vamos. Isso é discutido e vocês, em que medida, avaliaram essa possibilidade de alguma forma, ajustar essas margens negativas via algum tipo de impairment ou coisa do tipo? São esses pontos. Obrigado. Pedro Bruno, Gustavo falando aqui, obrigado pela participação e pela pergunta. Bom dia. Bom, vamos lá, só para a gente deixar claro com relação à margem de locação, se você considerar o não recorrente, Pedro, enquanto esses estoques mais elevados de usados perdurarem, né, e isso ainda vamos aí levar alguns trimestres para poder equacionar, como vocês estão vendo, e é fácil fazer qualquer tipo de projeção, ou seja, a gente vem melhorando o giro dos nossos estoques de usados, mas ele ainda está elevado, como vocês viram durante a apresentação. Então, essas despesas recorrentes, né, essas despesas não recorrentes, elas vão acontecer enquanto nós estivermos com esses estoques mais altos. Na medida em que a gente se aproxime de patamares acima de 90% de taxa de ocupação e, consequentemente, o giro dos nossos estoques fiquem aí mais baixos, aí abaixo de talvez um patamar de 4, 5 meses, que é alguma coisa que a gente gostaria de ver trabalhando para o futuro da companhia, naturalmente, essas despesas deixam de de incidir e, portanto, essa não recorrência passaria a acontecer. Tá? Então, você pode associar isso diretamente aos nossos estoques mais elevados. Da mesma forma, algumas despesas temporárias no que diz respeito a esforços de vendas de seminovos, porque a gente está tanto fazendo alguma promoção para vender mais rápido, como a gente também está pagando maiores prêmios justamente para a gente poder acelerar e incentivar essa venda mais fortemente. Então, naturalmente, enquanto esses estoques estiverem mais altos, eu acho que faz sentido a gente manter esses esforços e esses gastos um pouco maiores, e, naturalmente, eles devem arrefecer à medida em que esses estoques caem. Então, essa é uma medida importante para a gente acompanhar ao longo dos próximos trimestres. E, Pedro, deixa eu te falar, com relação à segunda pergunta, a gente não identificou até o momento nenhuma necessidade de realização de impairment. Tá? A gente vê ali um efeito mix que ele é natural, ou seja, ele sempre aconteceu. Então, se eu faço venda de um período maior de um ativo, um pouco maior de volume de determinado ativo, eu posso ter uma margem um pouco menor. É o que está acontecendo neste momento, ou seja, caso contrário, a gente estaria observando margens maiores, mas a gente ainda não identificou nenhuma necessidade de realização de impairment. A gente faz exercícios recorrentes de depreciação, como vocês sabem, para identificar a apreciação dos nossos ativos, o valor de mercado desses ativos, e quando a gente eventualmente identificar alguma coisa muito diferente, aí esse assunto poderia acontecer. Mas, no momento, em função de todas as revisões que a gente faz de forma recorrente, não surgiu nenhuma necessidade de nós discutirmos o impairment em relação aos nossos ativos. Eles seguem apreciados, eles seguem, de alguma maneira, apresentando margens positivas, né, sem nenhuma relevância aqui para a discussão de impairment até o momento. Tá bom? Espero ter respondido as suas perguntas. Não sei se o Cesário quer comentar algo. Só complementando, né? Eu acho que o Couto já falou da questão da revisão periódica que a gente faz nas taxas de depreciação, e eu acho que isso é uma grande diferença, né? Nosso negócio, como a gente não compra para revender, a gente compra para alugar, e nosso prazo médio de 5 anos é um tempo super suficiente para a gente calibrar a depreciação de maneira tal que a gente evite qualquer situação de mudança importante no preço dos ativos, né? Mesmo que isso eventualmente acontecesse, né, de eu comprar um ativo para colocar para alugar e esse ativo tivesse algum tipo de perda de valor por uma condição de mercado,
eu teria um prazo razoável para ajustar isso, para não gerar perda na venda, através da depreciação, né? Diferentemente de uma concessionária que compra e vende, né? Então, eu acho que nosso modelo de negócio é diferente, não é comparável aqui a expectativa de um impairment em um negócio de compra e venda versus em um negócio de aluguel que a gente compra e aluga por um período longo, de 5 anos em média, né? Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Felipe Nielsen, do Citi. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado pelo espaço aqui para fazer perguntas. Eu tenho duas aqui. A primeira, acho que relacionada a novos contratos e pensando principalmente como que isso impacta a expectativa de vocês para compra de novos ativos. Acho que esse ano a gente falou um pouco do guidance já, mas eu queria entender um pouco olhando para o ano que vem. Eu lembro de conversas recentes com a empresa que a demanda por ativos novos vinha forte, mas vocês estavam, de certa forma, priorizando precificação e segurando um pouco essa linha para poder segurar a alavancagem e manter a empresa mais estável para focar na redução dos estoques. Eu queria entender se essa demanda ela continua forte, se vocês esperam qual nível de apetite que vocês têm para compra de novos ativos, olhando mais talvez para o ano que vem. E acho que o segundo ponto, ainda pensando no CAPEX implantado, né, a gente vê aí em termos de atendimento ao guidance, um sempre novo que fica um pouco mais fraco ainda, aí nos 9 meses, e uma extensão de contratos que vem bem forte. Eu queria entender se, também olhando para 26, vocês esperam que esse sempre novo continue sendo um produto um pouco mais, um pouco menos, com share um pouquinho menor nesse CAPEX implantado, e como que está esse ambiente de extensão aí, pensando nessas linhas do CAPEX implantado. Obrigado. Oi, Felipe, Gustavo falando, obrigado pela participação, muito bom dia. Vamos lá, a gente sim percebe uma demanda bastante consistente por novos ativos, ativos novos contratos. A gente acabou de fazer uma reestruturação na nossa equipe comercial, inclusive para ter uma maior presença, né, em alguns setores muito resilientes e muito sólidos a momentos mais depressivos da economia. Então, a gente vai focar, por exemplo, em grandes contas. Trouxemos um diretor agora para poder focar em novas contas, em grandes contas, perdão, que naturalmente apresentam ali menores riscos de crédito. A gente dividiu geograficamente também em mais diretorias, o que permite a gente estar muito mais presente, acompanhando de perto efeitos regionais. Então, a gente vê, sim, uma demanda e a gente se estruturou para isso. Então, você pode esperar, sim, um foco no crescimento com novos ativos para o ano que vem, tá bom? O que nós fizemos, e que foi parte da nossa estratégia, é ajustar os nossos estoques de novos, como vocês viram. A gente está com o menor estoque de novos dos últimos trimestres, aliás, dos últimos anos. Isso é parte da nossa estratégia, uma vez que o custo do dinheiro, obviamente, está muito alto. A gente percebe que a indústria automotiva tem estoques para nos atender naqueles principais produtos, então não há necessidade de nós fazermos grandes compras com tanta antecedência. Então, continuaremos fazendo compras, continuaremos planejando os nossos estoques, mas de uma maneira muito mais eficiente para garantir ali um menor uso de capital de giro em estoques. Então, essa estratégia vai continuar também para 2026, ainda que você vai ver, sim, crescimento em ativos novos, porque existem oportunidades, existe um pipeline que está sendo muito bem trabalhado e a gente se preparou comercialmente uma estrutura nova comercial para que isso possa acontecer. E na questão do CAPEX implantado, eu queria chamar a atenção de 2025, eu queria chamar a atenção, Felipe, para um aspecto. Se nós somarmos o volume de sempre novo que nós fizemos até agora, que sim, está abaixo do que nós gostaríamos, e mais a extensão com o mesmo ativo, ou seja, 1 bi 50. Se a gente somar o que foi implantado nessas duas linhas de negócio, dá 1 bi 50, num CAPEX implantado de 3,3 bi. Ou seja, estamos falando aí de 32%. Então, a nossa estratégia de promover um segundo ciclo de locação com um ativo que é líquido, com um ativo que é novo, né, ela está sendo executada.
mais da linha de extensão, porque é um ativo que o cliente já conhece, ele já está operando com aquele ativo, ele sabe que aquele ativo tem procedência, então ele aluga aquele ativo mais fácil e a gente tem conseguido fazer a extensão num ritmo como vocês estão vendo. Já o Sempre Novo, a gente sempre precisa aumentar o nosso esforço comercial. Eu acho que existem as oportunidades, tem uma questão de mix, tem uma questão do cliente ter um tempo para tomada de decisão um pouco mais longo, o que dificulta um pouco a alocação de um ativo que ele não conhece, que ele não tem tanta a procedência, o histórico da procedência desse ativo, uma vez que estava em outro cliente. Então, esse processo é um processo que ainda não chegou na maturidade que a gente acredita. Então, a gente vê crescimento para o ano que vem e a gente vê a necessidade de aumentar o esforço comercial para alugar mais Sempre Novo, e a gente vê essa oportunidade, sim, presente. Ainda nesse quarto trimestre, nós já tivemos, como vocês viram, a gente soltou que outubro foi recorde na alocação de Sempre Novo, então a gente já conseguiu dar uma resposta no mês de outubro, a gente já quis antecipar isso para vocês no nosso release, tá? E a gente vê, sim, uma melhoria desses volumes para 2026, mas ainda, de novo, um trabalho a ser feito, a gente ainda não está no ponto que nós gostaríamos e precisamos, tá bom? Mas, como um todo, eu queria chamar a atenção o segundo ciclo do nosso ativo, que é algo parte da nossa estratégia, na combinação de extensão de contratos com o mesmo ativo e a alocação de Sempre Novo, já atingiu esse ano aproximadamente 1/3 de todo o CAPEX implantado, o que significa dizer que a oportunidade está presente sim, tá bom? Felipe, espero ter respondido a sua pergunta. Boa, ficou super claro. Obrigado pela resposta e parabéns aí pelos esforços. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rafael Simonetti, do UBS BB. Por favor, pode prosseguir. Olá, pessoal. Obrigado por pegarem minha pergunta. Acho que as principais já foram respondidas. Eu queria entender um pouco a cabeça de vocês, como é que vocês veem a depreciação de caminhões daqui para frente, e também se pudesse comentar como avaliam o ritmo de venda dos ativos. Obrigado. Oi, Rafael, bom dia. Como a gente já vem anunciando, né, a gente se beneficiou bastante com relação aos ativos que a gente comprou antes da virada de tecnologia, né, do Euro 5 para o Euro 6. Esses ativos se apreciaram de maneira importante e a gente tem, como consequência disso, uma taxa média de depreciação de caminhões, que está aí explícita no slide 11, que vem aumentando ao longo dos trimestres, mas que ainda assim, né, nesse trimestre agora, por exemplo, a gente reportou 4,3%, isso é abaixo das taxas de depreciação que a gente considera como sendo as razoáveis e que a gente considera nos projetos novos, né? Quando a gente vai fazer uma nova negociação, né, para alugar um ativo novo, a gente não considera 4% como taxa de depreciação razoável. Taxa de depreciação ela é função não apenas do tipo do ativo, mas também do seu uso. Então, você pode ter taxas de depreciação diferentes para um mesmo tipo de ativo que é utilizado de maneira mais severa do que o outro. Então, o que a gente vê, olhando para frente, é uma taxa de depreciação que caminha numa trajetória de crescimento, de aumento, para o que a gente está chamando de um processo de normalização que tende a caminhar mais próximo desse patamar de 7% que a gente cita, mas que, óbvio, isso pode mudar à medida que você tenha uma apreciação continuada dos ativos novos. Então, se as montadoras seguirem a tendência de repassar preço por conta de inflação, e se a inflação, né, vier nos patamares, né, mais elevados, isso acaba carregando o preço do usado e, por consequência, nos favorece, né, permitindo uma taxa de depreciação menor. Então, o processo de depreciação, por isso que ele é tão complexo no nosso negócio e por isso que a gente tem a necessidade de todo ano revisar a taxa de depreciação de todos os nossos ativos, exatamente para não ter risco de uma surpresa que possa estar nos surpreendendo aí negativamente em um determinado trimestre, tá? Rafael, Gustavo falando aqui para a sua segunda pergunta com relação à venda de ativos.
Bom, observe que a gente fez uma transformação ao longo dos últimos 2 anos, e eu queria chamar a atenção até para o último ano, para 2025, onde a gente, de fato, vem atingindo aí um crescimento bastante expressivo num ambiente, né, vamos dizer, macro desafiador, porque a gente tem taxa de juros alta, a gente vende uma boa parcela dos nossos ativos vendidos, né, eles são à vista ou financiado com bancos de terceiros, né, com bancos comerciais. E a gente, então, vê que isso não tem sido um detrator nas nossas vendas. Obviamente que é uma barreira, é uma dificuldade, mas a gente tem conseguido crescimentos bastante importantes, trimestre a trimestre, crescimentos muito representativos, né? E isso a gente conseguiu fazer sem maturar algumas estruturas novas que nós acabamos de colocar em prática. Então, a gente tem novos canais de vendas que ainda estão maturando, já estão dando resultado, mas ainda estão maturando. A gente tem uma equipe comercial que nós contratamos, um time muito maior de vendedores, daí você também vê um aumento no custo de pessoal na parte de seminovos, porque a gente contratou mais gente que ainda não maturou, ou seja, não chegou na média de venda que nós temos por vendedor. Então, isso também deve trazer para a gente uma melhoria no cenário de venda de seminovos. A gente tem feito cada vez mais o uso de ferramentas digitais, com influenciadores, a gente tem realmente varejado bastante. Então, quem acompanha Vamos Mais de Perto tem visto iniciativas mais fortes de varejo, e tudo isso tem maturado e levado a gente a ter esse crescimento importante na venda de seminovos e com uma geração de caixa importante. Vocês veem que isso traz uma geração de caixa imediata, né? Porque, como eu falei, a gente recebe à vista toda a venda de seminovos. Então, para 2026, isso vai continuar acontecendo e a gente espera a maturação desses canais. Observe que a gente cresceu, inclusive, algumas lojas de seminovos. Então, a gente, sim, espera um crescimento para o ano que vem, ele é necessário, até para a gente adequar a realidade dos nossos estoques e atingir os 90% de taxa de ocupação e, obviamente, trabalhar com menor necessidade de capital de giro em estoques de usados também. Então, pode esperar que a gente vai fazer mais coisas na área de seminovos e o crescimento vai continuar vindo trimestre a trimestre. Faz sentido. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Rezende, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir. Oi, Couto, Cesário, bom dia. Desculpa estressar um pouco mais o ponto dos seminovos, mas só queria fazer alguns follow-ups aqui. Sobre a estratégia comercial, se vocês puderem comentar aqui, dar mais detalhes para a gente sobre como isso tem funcionado, me pergunto se a companhia eventualmente consideraria oferecer mais prazo para os clientes ao invés de descontos, dado que vocês já atingiram um patamar de alavancagem que vocês estavam buscando agora no terceiro TRI, e eventualmente isso poderia gerar alguma diminuição da preocupação com elevação de depreciação, né? Então, esse primeiro ponto, talvez oferecer ali mais condições de pagamentos favoráveis ao invés de desconto propriamente, se a companhia já tem feito isso, enfim, só explorar um pouco isso. E aí um segundo ponto também em relação a seminovos, se vocês puderem dar mais detalhes para a gente sobre como que está o perfil do ativo, né? Vocês comentaram ali de alguma coisa perto de 2 bi ainda em estoque para ser vendido. Se vocês puderem abrir para a gente como que como que é o perfil desse ativo, né? Tanto caminhões quanto implementos, quanto eventualmente outros ativos, dentro de caminhões do cavalo, né? Se tem algum mix específico ali que tem tido mais dificuldade, se é uma dificuldade generalizada, só para a gente ter aqui um pouquinho mais de cor também sobre essa dinâmica de performance seminovos para os próximos trimestres. Obrigado. Oi, Gabriel, Gustavo falando. Bom, Gabriel, a gente não vende ativos seminovos a prazo, tá? E a gente entende que não é o nosso negócio vender os nossos ativos a prazo. O perfil do cliente, ele é um cliente que consegue trazer ali uma carta de financiamento, uma aprovação de um banco. A gente tem trabalhado aí com os principais bancos que atuam com seminovos. A gente tem o próprio BBC aqui dentro, tem outros bancos que se interessam muito pela carteira de clientes da Vamos Seminovos, que normalmente são transportadores, pequenos frotistas, são muitas vezes motoristas autônomos, que têm ali seus 2, 3 caminhões e são agregados em algumas transportadoras e tem alguma receita recorrente. Então, uma parcela importante desses clientes chegam lá com a carta de crédito já aprovada de bancos e a gente recebe à vista. Então, nossa ideia não é conceder prazo de venda, a gente não faz isso hoje,
e a gente não está pensando nisso nesse momento, porque a gente está conseguindo, com as estratégias comerciais aqui, ou seja, com as nossas ferramentas comerciais de varejo, a gente tem conseguido atingir volumes importantes. Queremos fazer mais, mas neste momento, tomar o risco de crédito desta venda não está na nossa estratégia comercial para a área de seminovos, ok? Com relação ao nosso estoque, vamos lá, né? A gente vai sempre ter algum estoque de seminovos que a gente gostaria que tivesse ali, talvez entre 4 meses, 5 meses de venda, né? Então, como vocês veem ali, ainda está num patamar mais alto, a gente deu isso com bastante transparência para vocês, então zero também nunca será. Mas tem espaço para a gente reduzir ali mais de R$ 1 bilhão. Quando você olha o slide que está na página 9, a gente tem espaço para reduzir mais de R$ 1 bilhão de ativos usados que hoje estão no nosso estoque. E sim, dado que a gente teve um volume passado de retomadas do setor de transporte de grãos, então a gente tem um volume de cavalos mecânicos, né, mais alto, que é o que também tem puxado a nossa margem um pouco para baixo, onde a gente está colocando maior esforço comercial para vender mais rápido, tá? Então, esse é o ponto de atenção. A gente está conseguindo desmobilizar bastante coisa, está conseguindo vender bastante coisa, e a gente segue bastante empenhado nisso. Mas se você me perguntar dentro desse estoque o que chama mais atenção, tem uma participação maior, naturalmente é o veículo, o cavalo mecânico que veio do transporte de grãos e que a gente está empenhado em alugar ou revender o mais rápido possível. Tá claro, Couto. Obrigado pela resposta. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rogério Araújo, do Bank of America. Por favor, pode prosseguir. Olá, Couto, Cesário, Rodrigo, obrigado aí pela oportunidade. Eu tenho 2 follow-ups aqui da minha parte. A primeira com relação ainda à margem de venda de seminovos. Se vocês pudessem falar um pouquinho para a gente quais são os fatores que levaram a companhia a considerar essa situação mais como pontual, né, relacionada ao mix de veículo, a condição atual de mercado, e não uma reavaliação de taxa de depreciação. E depois eu faço a próxima. Muito obrigado. Oi, Rogério, Gustavo falando aqui. Bom, a margem de seminovos, né, até para deixar bem claro a resposta do Cesário e a minha anterior também, a margem de seminovos, como a gente vem sinalizando para o mercado, ou seja, ela vai ao longo dos próximos trimestres caindo e deveria se aproximar ali alguma coisa entre 0% e 5%. Isso a gente já viu acontecer agora de uma maneira mais acelerada, talvez seja isso que você se referiu como pontual, Rogério, porque a gente, no efeito mix, está fazendo um esforço maior de vendas de ativos que voltaram, né, e que estão onerando um pouco os nossos estoques. Então, é isso que a gente está chamando de pontual, mas que existe, como o Cesário comentou há pouco, uma normalização desta margem de seminovos, operando entre 0% e 5% ao longo dos próximos trimestres e anos, é isso que a gente espera. Ela só chegou mais rápido, pontualmente, pelo efeito mix. Então, deixando claro aqui se foi isso que você quis dizer como pontual. Mas, como a gente já sabia, essas margens elas foram muito altas há 2, 3 anos atrás, quando a gente teve ali aquela apreciação importante da mudança de tecnologia, isso foi comentado pelo Cesário. Essa margem, como já era esperado, ela decresceria ao longo dos anos, né, à medida que a gente fosse vendendo os ativos e os lotes e as safras dos ativos que a gente fosse desmobilizando. No entanto, essa redução aconteceu mais rápido, de maneira pontual, porque a gente teve que acelerar a venda de alguns mix de produtos que naturalmente têm margens mais baixas e por isso que a gente viu essa margem entre 0 e 5 chegar mais rápido. Foi isso que a gente quis dizer. Ficou claro para você, Rogério? Ok, obrigado. É isso mesmo que eu me referia. Na verdade, como o preço do caminhão subiu muito nos últimos 5 anos, né, mais de 100%, a gente esperaria algo mais próximo de 20% de margem, caso não houvesse concessão de desconto, efeito mix, mais nessa direção. Então, pelo que eu entendo, vocês têm algum nível de convicção de que é mais relacionado a mix e esse esforço de venda. E meu segundo ponto aqui sobre retomada de ativos, a gente viu 65% dos contratos retomados esse TRI
relativamente recentes, assinados entre 23 e 25, quando eu entendo que a companhia já estava mais madura com relação às análises de crédito. Quais são as medidas adicionais que precisam ser implementadas, né, para reduzir ainda mais esse nível de retomada? E ainda com relação a esse ponto, não seria um pouco prematuro falar em voltar a crescer enquanto esse indicador ainda permanecer elevado? Né, a prioridade talvez não devesse ser direcionar a exposição para setores com menor probabilidade de devolução de ativos. Se pudessem falar um pouco desse trade-off, né, o que vocês pensam aí em mudança setorial, em redução de devolução e em crescimento também. Obrigado. Oi, Rogério, Cesário, tudo bem? Bom, primeiro, né, eu acho que os esforços com relação à manutenção aqui do rigor com relação à análise de crédito não mudou em nada, pelo contrário, acho que só aumenta. E o que a gente tem de fato novo é que é um cenário macroeconômico que não ajuda, né? Então, esse cenário de juros altos, inadimplência alta, né, muitas vezes isso vem trazendo aqui algum nível de pressão com relação a devoluções não esperadas em segmentos que não deveriam acontecer, que pode estar relacionado a esse contexto macroeconômico, ou também pode estar relacionado a alguma questão pontual de algum cliente que perdeu um contrato ou que está tendo algum tipo de dificuldade, né, que há 2 anos atrás não se imaginava ser o cenário provável. Então, eu acho que o pior com relação à retomada que veio e que está relacionado com o tema do transporte de grãos, acho que já passou, não é? Porque ainda que a gente tenha tido esse ano ainda, né, a retomada física de ativos, né, a estancagem desse problema já aconteceu lá atrás e a gente não espera aí nenhum tipo de surpresa vindo, né, de transporte de grãos. Mas todos os outros setores da economia têm, no maior ou menor grau, algum nível de sentimento aí por conta desse cenário macroeconômico, né? Então, a gente tem que ser rápidos, temos que ser ágeis, né? E esse talvez também seja uma outra razão aqui que não deixa a gente olhar para frente, né? Talvez com o mesmo otimismo que a gente já tenha tido, já teve em algum momento do passado, ao acreditar em determinados setores que poderiam se recuperar. Então, a gente está tendo aí um pouco mais de rigor com relação à retomada quando a gente se depara com algum tipo de cliente enfrentando dificuldades por conta de inadimplência ou por conta, né, de perda de contratos ou perda de produtividade. Então, o processo de retomada no nosso negócio nunca vai ser zero. E eu acho que não tem locadora que tenha um nível de retomada zero. A gente teve aí uma retomada extraordinária, um nível maior do que seria o normal, e a gente acredita que está caminhando para um nível de normalização disso, muito embora o cenário econômico seja super ruim, olhando todo. Aí já não é mais olhando um segmento específico, tá? E aí, o Cesário, o Rogério, me permita aqui fazer um complemento, né? Eu estou aqui na página 7 do nosso release, onde você, então, fez o comentário com relação às safras de retomada, né? E você falou 23 a 25. Eu acho que a melhor forma de você observar esses períodos é você fazer o seguinte: 22 e 23, juntos, a gente colocou ali mais ou menos 2 bilhões de reais de ativos no Centro-Oeste para transporte de grãos. E quando a safra estava bombando e todo mundo tinha uma expectativa muito positiva para o agronegócio, transporte de grãos no Brasil. E esse ativo praticamente todo foi retomado já. Então, na verdade, eu olharia, né, sobre a ótica de os contratos que foram retomados, 22 e 23, aqueles 1,2 que vocês viram que foram originados em 22 e 700 milhões em 23, que totalizam ali 1,9 bi, esse sim foram um transporte de grãos, esse sim já foi totalmente sanitizado. Quando você olha 24 e 25, a soma desses dois períodos dá 200 milhões de reais, que é um patamar já que a gente entende de outros setores e bem mais normalizados para uma realidade, sim, de uma régua de crédito mais alta, que naturalmente ainda está enfrentando uma adversidade importante
macroeconômica no Brasil, mas já com uma tendência clara de redução. Então, eu acho que se a gente olhar sobre a ótica correta, a gente percebe que a maior parte da carteira já foi sanitizada, que era o transporte de grãos, que infelizmente foi ali uma situação onde a gente frustrou investimentos que nós fizemos. Esses estoques estão na nossa casa e a gente está vendendo eles hoje. Tá? Quando a gente olha 24 e 25, aí sim, já numa carteira bastante mais robusta, você vê que os valores são bem menores. Tá bom? Isso, na minha opinião, é a forma mais adequada da gente interpretar a informação do release na página 7 que você comentou. Tá bom? Muito obrigado. Ficou claro. Obrigado, Couto Cesário. Abraço. Devido à grande demanda de perguntas recebidas por escrito e dado o horário, essas perguntas serão respondidas posteriormente pelo time de RI por e-mail. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Gustavo Couto para que faça as considerações finais da companhia. Bom, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a toda a nossa equipe, aos nossos clientes e os nossos investidores por nos acompanhar e pela confiança no nosso trabalho. Eu queria chamar a atenção para 5 pontos muito rápidos. Primeiro, recorde na venda de seminovos. A gente viu novamente um trimestre muito forte, muito robusto, e isso é fruto do trabalho e toda a mudança, toda a transformação que a gente está fazendo na nossa operação de seminovos. Então, muito obrigado à nossa equipe e muito obrigado aos nossos clientes. O segundo ponto importante que eu quero chamar a atenção é para o nosso ritmo consistente de crescimento. A receita de locação cresceu 12% na comparação anual, e a gente observa ali que a gente vem expandindo a taxa interna de retorno e o nosso yield, né? E elevando a régua de crédito, ou seja, a demanda e os novos contratos, eles são sustentáveis. Um outro aspecto importante é que esse crescimento ele tem sido acelerado pelo uso dos ativos usados, principalmente na extensão de contratos. É uma estratégia da companhia dar um segundo ciclo de vida para ativos líquidos, ativos que foram apreciados e ativos que têm ainda uma idade bastante jovem. Vamos lembrar que um caminhão de 5 anos no Brasil é um caminhão muito jovem e ele perfeitamente pode ser estendido nos clientes atuais ou pode ser realugado para um segundo cliente. Isso faz parte da nossa estratégia e isso permite que a gente consiga crescer a nossa receita com menos imobilizado. Eu queria chamar a atenção de vocês. Nós crescemos a receita de locação, a receita líquida de locação em 12% e no mesmo período nós crescemos o imobilizado em 10%. Isso demonstra que isso, ao longo do tempo, vai trazer, sim, melhora no yield, vai trazer, sim, melhora na rentabilidade da companhia, uma vez que eu estou crescendo a receita de uma forma mais acelerada do que o meu imobilizado. Mesmo considerando que esse imobilizado ainda tem uma taxa de ineficiência alta, que é aquele ativo que a gente precisa ou alugar ou vender, e que é aquele sobreestoque que vocês estão acompanhando e a gente tem dado total transparência. Então, a busca meu quarto ponto, a busca é por eficiência operacional. Vamos perseguir de todo jeito a ocupação acima de 90% dos nossos estoques. A nossa frota alocada tem que estar acima de 90% do nosso imobilizado. Esse é o nosso grande direcionador no curto prazo, de forma sustentável, é isso que a gente vai perseguir. E, por fim, eu queria chamar a atenção para a geração de caixa operacional. A gente, no terceiro trimestre, reduziu a nossa dívida líquida, como o Cesário comentou, a gente teve uma geração de caixa operacional, e isso foi possível fazer mantendo um ritmo consistente de crescimento. Então, são os fundamentos do negócio sendo colocados à prova, entregando um resultado operacional importante. Naturalmente, à medida que a gente vê esses estoques normalizando, a gente vai ver cada vez mais o resultado na última linha aparecendo. Então, dito isso, gente, eu quero mais uma vez agradecer a participação e a confiança de todos vocês, e a gente encerra por aqui a nossa teleconferência. O meu muito obrigado a todos vocês. A videoconferência da Vamos está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.